A Verislene lavou agora, quando estiver pronta, a Verislene pode se apresentar e falar. Olá, bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui nessa mesa tão maravilhosa. Obrigada ao professor Daniel, que é meu orientador, pelo convite, e a todos os participantes também. Estou muito contente porque a gente está falando aqui da pauta indígena e a maioria que estão aqui realmente, são indígenas, e é muito importante isso. E a gente sabe que em várias universidades é muito raro, Normalmente vai ter uma ou duas pessoas indígenas e a maioria são pesquisadores ou estudantes, enfim. Mas é muito importante a gente compor essa mesa, Eu me sinto muito honrada por estar aqui. Eu sou a Verislene Lavô, o professor já me apresentou aí, de determinada maneira, brevemente, por questão de tempo também, professor? Vou tentar aqui fazer um resumo da minha fala. Eu sou professora aqui no estado do Ceará, trabalho na Secretaria de Educação, na SEDUC, e também presto serviço na Universidade Estadual, na UES. Sou também atualmente pesquisadora da Universidade de Salamanca, no doutorado de Ciências Sociais, na linha de Antropologia, na qual o professor Daniel Valério Martins é meu orientador, e o professor também Angel, que é o diretor do Centro de Investigação de Antropologia. Quero cumprimentar também aqui o professor Ribamar, que é o nosso coordenador de um grupo maravilhoso também, do qual eu faço parte, que me acolheu com muito carinho, que é o GPTE, que é o Grupo de Pesquisas Territórios Indígenas e Etnoenvolvimento. Depois vocês podem seguir também esse grupo, a gente está no Facebook, nas redes, no YouTube, e sempre se reunindo, inclusive com pautas abertas, e são divulgadas também nesses canais. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a questão da BNCC, e essa pauta indígena dentro da BNCC. Essa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, vocês já devem, que estudam um pouco também essa questão de currículo, principalmente o Marcelo, já conheci cada um de vocês também um pouquinho ali pelo WhatsApp, rapidamente. Já adiantei umas conversas, inclusive, com o Marcelo, Marcelo? Vamos trocar umas ideias aí depois sobre currículo também. Então, essa Base Nacional Curricular Comum, ela vem garantida desde a Constituição Federal, Ela é desenhada, delineada já na Constituição Federal, depois na LDB, e dentro do governo começa a ser discutida, mas geralmente colocada ali meio de lado, mas dentro do governo Dilma, durante o período do filósofo Renato Giannini, que esteve como ministro da Educação, que eu acho que, infelizmente, passou pouco tempo, mas que foi, depois do Haddad, eu acho que poderia ter sido o melhor ministro da Educação, para a gente. Mas, enfim, ele começou esse debate aí de uma forma mais efetiva sobre a Base Nacional Curricular Comum, com muitos eventos importantes, e aí está tudo, depois vocês podem dar uma pesquisada em Google, na rede e tudo. Só que aí, com o golpe, digamos assim, com essa transição de governo, essa BNCC, ela começou a se descaracterizar, digamos assim. Entrou o Temer, já entrou uma outra equipe para o Ministério da Educação, como a gente sabe, por várias questões políticas, culminando agora nesse novo governo aí, que aí está. Não vou citar o nome aqui para não deixar gravado, mas todos nós sabemos. Mas, enfim, nesse governo, esse dito governo, quando a BNCC chega para a gente, já para a Secretaria de Educação, em 2019, já de uma forma muito modificada, em relação ao que se começou, e também em relação ao que está garantido por lei. Quando a gente chega a ver toda a leitura aqui no estado do Ceará, com a administração também, a secretaria nos convida, enquanto professor, a contribuir com alguns textos, com um documento oficial para o estado do Ceará. Quando a gente começou os trabalhos em maio de 2019, eu aceitei o convite, me senti muito honrada e queria contribuir também para o estado, a gente começou a ver umas coisas, assim, absurdas mesmo, porque questão de conceitos ultrapassados, por exemplo, um dos exemplos, e tem várias pesquisas críticas também sobre a BNCC, mas um dos conceitos ultrapassados, que inclusive faz parte da questão da pauta indígena, é povo civilizado e bárbaro, e a gente sabe que essa história é mal contada, conceitos como socialismo, que tem um apagamento também histórico, não existe esse conceito, só existe o nome capitalismo, e também não fala, na maioria dos modos de produção, basicamente a ênfase é sobre o capitalismo. Então, assim, a gente começou a ver, eu trabalhando na equipe de Ciências Humanas,
e discutindo com os meus colegas, eu na sociologia, 2 na história, um outro na geografia e um da filosofia. E a gente começou a se angustiar muito, porque o documento, essa base nacional, que são em torno de 6 competências gerais e 6 habilidades específicas, somente a 4ª e a 5ª tem 4 habilidades específicas. A gente não poderia modificar, porque a primeira intenção da gente, não, a gente tem que fazer um documento modificando isso aqui, não poderia. Teria que deixar tudo que está lá escrito. A gente não poderia corrigir e atualizar, porque esses conceitos são da década de 50, 60, né? Não em sua maioria, mas conceitos absurdos que estão lá. E a gente começou a se angustiar como fazer esse documento. E a gente começou a pensar de uma forma crítica, vamos construir dentro dessas habilidades, né, objetos de estudo, para que os professores pudessem se nortear, e vamos construir também habilidades específicas, e aí diluir e corrigir dentro desses textos, né, e trabalhar de uma forma correta esses conceitos, para quando os professores começassem a ver, né, ir de encontro aos livros que eles trabalham, que eles pesquisam, e também à realidade, porque muitos dos nossos livros, como nós sabemos, estão totalmente também ultrapassados e merecem ser revistos, né. Então, a gente começou a trabalhar nesse formato, de uma forma bem crítica e atualizando e tentando fazer o melhor possível. E aí, outras questões que eu vi, voltando aqui para a nossa pauta, foi a questão da causa indígena, porque praticamente não se fala. Fala lá em etnia, povos indígenas, afrodescendência, alguma coisa assim, mas muito pouco. Então, eu, por ser pesquisadora, e a única pesquisadora no grupo sobre a questão indígena, eu comecei a pensar, nossa, a gente vai fazer um documento desse para 728 escolas no estado do Ceará, né, 122 são profissionais, né, enfim, e não colocar isso em pauta, porque eu acho que esse é o momento da gente dar visibilidade, né, a um documento que vai ficar registrado no Ceará, que vai cópia para o MEC e tudo, de registrar coisas interessantes e importantes, e que as pessoas têm que passar por esse aprendizado e esse conhecimento, né. Obviamente que o documento é uma sugestão, porque o professor tem autonomia de fazer o que ele quer fazer dentro da sua pauta, da disciplina, da sua aula. Mas é um documento que serve de orientação para a maioria dos professores, assim como os livros também servem, né? Então, a gente começou a trabalhar essa pauta indígena, né? A gente começou a trabalhar todos os elementos, obviamente, de cada disciplina, de cada unidade curricular. Por quê? Porque a BNCC, quando ela veio para a gente, ela veio também homogeneizando. Vocês sabem, é o que os colegas aí já falaram, né? Todos vocês sabem que a história, ela tenta, e as políticas, homogeneizar, pegar todo mundo, botar na mesma forma ali, fazer aquele grande bolo. Então, eles colocaram todas as disciplinas como ciências humanas. Tem um aspecto positivo, que você pode trabalhar em parceria, em conjunto, mas tem também os aspectos negativos que merecem críticas, não é? Porque também apagam essas ciências. A gente, dentro desse documento, e depois eu posso compartilhar aqui para vocês, inclusive com as marcações já em amarelo, do que fala sobre a pauta indígena, né? A gente começou a também delimitar nossos territórios, o que é sociologia, o que é filosofia, o que é história, o que é geografia, mas, ao mesmo tempo, ali, nesse documento das ciências humanas. Estamos juntos, mas também temos os nossos territórios, demarcando um pouco esse nosso território aí, esse lugar de fala, digamos assim, as nossas ciências, né? Então, a gente começou a fazer leituras de tudo que já existia sobre currículo, né? Uma bibliografia documental, assim, bem extensa. A Constituição Federal, LDB, PCN, PCN+, OCN, a própria BNCC, as BNCCs, as 3 anteriores que existiam, PNE, o RCNEI, que o nosso amigo trabalha, né, o Marcelo trabalhou aí também, e documentos que o Ceará já tinha em sua pauta para uma orientação curricular, que é o Escola Viva, o Escola Aprendente, que é uma coletânea de livros também voltadas para todas as áreas curriculares, digamos assim. Então, a gente começou a trabalhar, né, e eu comecei a influenciar, de certa maneira, o pessoal das humanas, porque eu disse, olha, vocês têm que colocar isso aqui também na história, para os meus amigos de história, vocês têm que colocar isso aqui também na filosofia, porque o que está aqui na sociologia também vai para esse pensador, e a gente começou a discutir, e esse é um documento bem interessante, que já foi para a 2ª consulta pública, os professores participam, a sociedade também pode participar, é um documento que fica aberto para todo mundo criticar, sugerir, enfim. Então, a gente começou a trabalhar a cosmovisão, digamos assim, dos povos originários, né, a questão da memória, identidade, cultura, enfim,
um aspecto bem abrangente. As tradições, né, dos povos originários, os grupos sociais, né, tradicionais, periféricos, e a contribuição, porque isso não vem nos livros, na formação do povo brasileiro, na identidade desse povo brasileiro, nessa diversidade sociocultural brasileira, né, que tem todo esse apagamento que a gente já falou aí, não vou me repetir, vocês bem sabem. Né, e também, dentro desses aspectos, né, procurar incentivar, motivar essa investigação, essa análise, esse debate constante, né, sobre essa organização das etnias, né, sobre a sua identidade, trazer também as questões atuais, né, além da cultura, as culturas materiais e imateriais dos povos, né, e a gente focou também na questão dos povos cearenses, porque, como o Benício colocou, as pessoas continuam, que ele é aqui do Ceará, né, também, continuam questionando. Quando eu falo assim, eu estou pesquisando os povos indígenas, eu aqui no Ceará, professora, às vezes para colegas professores, perguntam, mas existe índio aqui? Você está indo para onde? Para Manaus? Isso antes da pandemia. Então, assim, por conta dessa invisibilidade, né, que a gente sabe que é assim, bem grave, né? Então, a gente começou a trazer esses aspectos para o documento, porque esse documento, ele vai ser trabalhado em 728 escolas, porque normalmente as escolas regulares ou profissionais não trabalham a questão da cultura, da formação do povo brasileiro, da identidade daquele próprio povo, e aí essa raiz está na questão da cultura indígena, né? E a gente começou a trazer isso para debate, porque nós temos aqui atualmente 38 escolas indígenas, né? E temos, dentro dessas 728, somente 38 são indígenas, e 122 dentro dessas 728 são profissionalizantes, que nós sabemos que os conteúdos são mais diferenciados, né? Dentro dessas escolas regulares, são formados em torno de 55 mil alunos, que são 55 mil vagas, digamos, né? E nas escolas indígenas, 8.240, isso até 2020, mais ou menos esses dados, ou seja, são 55 mil jovens se formando sem esse conhecimento, não é? Antes, digamos assim, porque normalmente uma escola regular, no dia do índio, tem lá alguma coisa, é estereotipado, como muitos de vocês já falaram aí, então, assim, não se trata realmente, né, da questão da pauta indígena, da pauta também incluindo o indígena nessa pauta antirracista, porque a escola hoje, ela trabalha muito a questão do racismo, voltada para a pauta dos povos negros, e obviamente tem que ser trabalhada. Mas antes da questão dos 300 anos de sofrimento aí de racismo, né, de escravidão da questão da pauta dos povos africanos, né, e afrodescendentes, nós temos aqui mais de 519 anos, 520 anos, a pauta dos povos indígenas, e eu comecei também a trabalhar isso em alguns eventos e tudo mais, né. Então, a gente vem trabalhando toda essa questão dentro do documento, o documento é extenso, depois eu posso passar para vocês com mais calma, certo? E, basicamente, minha gente, é isso que eu tenho a falar. Agradecer a participação, não vou me estender muito, porque tem muita coisa dentro do documento a ser revista. Nós vamos aí entrar para a terceira consulta pública, estamos também revendo o itinerário formativo agora. Esse itinerário, a gente coloca um modelo para que os professores tenham autonomia de criar, mas eu, obviamente, sugeri dentro do modelo, né, uma visita, digamos assim, porque aqui em algumas aldeias nós temos o turismo também, né, comunitário. Então, sugerir uma visita, porque normalmente existe também alguns professores que trabalham aqui, visita de campo, aula de campo, vamos para tal campo, então eu já sugeri uma visita para algumas aldeias que são mais próximas aqui de Fortaleza. Esse é o nosso modelo que vai ficar posto aí nesse documento, né? Então, assim, eu comecei a pensar, como eu sempre discutia com o professor Daniel, eu não quero fazer uma tese só para estar engavetada, para depois publicar um livro, né, como ele também tem esse perfil que terminou seus cursos e continua estudando, mas que chegou na universidade e fez um diferencial. Então, assim, eu também procuro fazer isso, né? Trabalhar uma tese não é fácil, vocês sabem, vocês também são estudantes, são professores, e o quanto é difícil a gente investir em formação docente, né? Formação de professores nesse país, mas é importante que a gente tente ser coerente, né, com as nossas falas, com o que a gente estuda, também tentando colocar em prática. E aí eu trouxe um pouco da minha tese, digamos assim, do meu estudo, para dentro desse documento, para que fique também sirva
porque é um documento que vai servir, sim, de orientação para todas essas escolas do estado do Ceará, né? Vai ser um documento que é uma diretriz, né? Uma nova diretriz curricular, que é o DCRC, que é o documento referencial, né, curricular do estado do Ceará. E eu acho que é isso, gente. A gente tem que procurar continuar nessa luta. Esse documento aqui para a gente, como a gente sempre fala também, ele também é um documento de resistência à própria BNCC, embora ele seja, digamos, porque aqui a gente decidiu nem chamar de BNCC. Nós mudamos o nome do documento para DCRC. Ou seja, também isso é um movimento de resistência, né? Atualizando os conceitos, atualizando o que estava lá, inclusive dentro dos elementos das habilidades específicas, suprimindo os conceitos errados, né? Conceitos tortos que estavam lá. Suprimindo, atualizando e criando novos conceitos. Criando não, trazendo à tona os conceitos que existem, essas verdades aí que são invisibilizadas pela história, inclusive nos livros. E é isso, eu quero agradecer aqui, e participem aí do nosso grupo do GPT também. Obrigado pelas palavras, Verislene. O nosso trabalho vai mais ou menos ao encontro daquilo que a gente diz num dito popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Um momento vamos conseguir furar isso. Essa quebra desse gesso, desse engessamento que está esses conceitos, e é muito difícil a gente romper esses paradigmas, essas ideias que já estão estruturadas e que já estão enraizadas por muito tempo. É muito difícil a gente modificar, né? Eu sou também nessa linha de pensamento que a gente tem que modificar, tem que romper paradigmas, tem que romper esses estigmas que a sociedade impõe. E, às vezes, esse documento, a Base Nacional Curricular Comum, ele é muito importante para esse momento dessa ruptura e dessa quebra de paradigma. Então, eu acho que a Verislene está fazendo um excelente trabalho e vamos esperar, né? Vamos colher frutos. Quero que seja assim, que a gente consiga colher esses frutos futuramente. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer também a presença do professor Ribamar Júnior e dizer que tem uma proposta para ele lá na frente. Não vai fugir das minhas ideias, não. Tem uma ideia que vou lançar para ele. Vamos ver se a gente continua com esses debates com a questão indígena. Então, temos mais 5 minutos, se alguém tem alguma questão para falar, né? Então, podem falar professor, agora. Só para acrescentar aqui, antes de alguém, o Ribamar vai perguntar, só para acrescentar, procurem ver, pessoal, como é que está a BNCC, embora as escolas indígenas, né, vocês que são professores principalmente, vocês têm, obviamente, toda a autonomia, né, por direito legal, como todas as escolas têm, de trabalhar os conteúdos, vocês, obviamente, já trabalham esses conteúdos voltados para a pauta indígena prioritariamente, óbvio. Procurem também saber como é que está essa BNCC no estado de vocês, porque para vocês contribuírem, porque eu não sei se vocês já finalizaram esse processo, mas as consultas públicas, elas devem ser por lei abertas, então vocês podem contribuir também, porque como a gente trabalha, vocês estão dentro do mundo ali da escola pública, mas essas escolas regulares, elas são a maioria de pessoas que estão sendo formadas dentro desses mesmos estereótipos errados, passados, ultrapassados, não é? Então, se vocês puderem também contribuir, influenciar na cidade de vocês com essa BNCC local, vocês vão estar também contribuindo com as escolas regulares, entendeu? Para dar luz, visibilidade à causa e ao conhecimento também da maior parte da população que estudam nessas escolas, né? Só isso mesmo e obrigada.